Respire profundamente, faça, como eu sempre brinco, um tai chi. Faça um tai chi, faça um tai chi. Respire, inspire, expire. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não estamos ao vivo hoje, estamos gravando, mas é um dos temas mais chatos que quebrou a cabeça de todo mundo na semana passada, quando nós entramos nisso lá em 45 dos 188 lugares nos quais eu dou aula. Então, respire, diretor, mas já... Cara, eu nem comecei, o cara já começa, o que o senhor quer? Ah, sim, bom dia, boa tarde, boa noite pro senhor também. Ele fica com invejinha, fica com ciúminho se eu não falo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para o senhor também, senhor diretor. Ok? Sim, é um tópico só. Nós vamos ver um tópico só, em compensação é o tópico. Então eu vou lá para a Pedra Branca, 3, 2, 1, 0. O cara fica na minha orelha resmungando, parece uma velha resmunguenta. Ah, porque daí bom dia pra mim também. É, bom dia pra você também. Então eu vou embora do canto, já me viram? Tchau. Então, bem devagar, você sabe que essa matemática que é matemática A, que é a matemática insuportável, não que as outras não o sejam, mas essa é mais insuportável do que todas as outras juntas. Ela tem um tópico bacana chamado... tópico bacana. Função inversa. Função inversa. O nome já diz o que ela faz. Então vamos só representar aqui usando nossos diagramas lá de Venn Euler. Eu costumo dizer o seguinte, a função normal faz isso. A função inversa devolve, certo? Então o que nós temos aqui? A função normal, ao idiota da moto, independente do horário cretino, sempre com o escapamento aberto. É para compensar certas partes do corpo que são muito pequenas, então o cara põe o volume alto. F de x para ir, f na menos 1 de x para voltar. Certo? Então lembrando, a f de x é a função direta que leva, a f na menos 1 de x é a função inversa que traz de volta. Eu vou colocar, não é bem uma função que eu vou desenhar aqui, mas eu preciso contar como é que isso funciona de verdade. Funciona, função, entendeu? Bem criativo também é o que eu falei. Vamos lá, devagar. Imagine o seguinte, eu tenho o x e tenho o y, na função normal, f de x, certo? Quando eu uso a função inversa, este cara passa a ser o x e este passa a ser o y, na função chamada função inversa, certo? Então, olha que bacana. Eu vou colocar valores totalmente aleatórios aqui, só para a gente poder entender do que estamos falando. Se na função direta você coloca um 2, por exemplo, ele vira um 3. Se você colocar um 0, vira um 7. Se você colocar menos 1, vira 2, na função direta. Na função inversa, se você colocar 3, volta a ser o 2 que nós tínhamos. Nossa, por que desse tamanho? Volta a ser o 2 que nós tínhamos. Se você colocar um 7, volta a ser o 0. Se colocar 2, volta a ser o menos 1. Então, olha que biruta isso. Quando você olha, a função inversa diz que a primeira coluna e a última são exatamente iguais. Porque se o 2 gerou o 3 faz voltar ao 2. Se o 0 gerou o 7 faz voltar ao 0 de novo. Se o menos 1 gerou o 2 faz voltar ao menos 1, certo? Isso para nós é função inversa. Lembrando que eu só posso ter função inversa em uma única situação. Quando a função for chamada bijetora. O que é isso? Veja, nós temos uma definição chamada injetora. Cada x tem o seu único y, certo? Quando isso acontece, cada x tem seu único y, ela é chamada injetora. Injetora. Veja que do lado direito, ou seja, no y, não sobra ninguém, não sobra. Então ela é chamada sobreposição.
bijetora. Quando eu tenho essas duas coisas acontecendo, duas coisas, ela é chamada bijetora. Então, para admitir inversa, a função tem que ser bijetora. Por quê? A inversa vai voltar para cá, este vai voltar para cá e este vai voltar para cá. Certo? Isto para nós é função inversa. Alguns casos típicos. Não recomendo fazer de cabeça porque você pode errar em meio a algumas elucubrações. Mas algumas são meio óbvias, né? Y igual a 2x. Claro, se na ida eu multiplico por 2, para voltar eu divido por 2. Meio óbvio, né? Mas eu não recomendo que faça assim. Eu recomendo que se use os dois passos. Primeiro passo, se troca x por y e, obviamente, y por x. Então, se era y, passa a ser x, se é x, passa a ser y, certo? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o senhor vai isolar o y fedorento. Então, veja, como a gente quer o y, eu vou mudar de lado logo de cara. 2x igual a y, vamos isolar o y igual a x sobre 2, como nós já imaginaríamos que seria. Certo? Então é bem óbvio, né? Se na ida eu multiplico por 2, na volta eu divido por 2. Isso é bem óbvio. Se a banca lhes der y igual a 3x menos 4. Opa, aqui a coisa muda de figura. Cuidem. Muita gente ia dizer que se na ida eu multiplico por 3, na volta eu divido por 3. Só que cuidem. O que atrapalha aqui ó, é esse menos 4. Eu não sei se eu somo 4 antes de dividir ou primeiro divido e depois somo 4. Então vamos lá. Vamos usar os dois passos. Primeiro passo, vamos trocar x por y e y por x. Certo? Troquemo-los. X será 3y menos 4. Passo 2, vamos isolar o y fedido. Nós somos aqui y que nem o nariz, né, velho? Vamos isolar o y. Já vou mudar de lado, né? 3y menos 4 igual a x. 3y será x mais 4. Portanto, o seu y será x mais 4 sobre 3. Ou seja, olha que engraçadinho, cuidem com isso. Você tem que ler para fazer a inversa na ordem, inversa. Primeiro eu multiplico por 3, depois eu tiro 4, então para voltar, primeiro eu adiciono 4, depois divido por 3. Claro para todo mundo isso? Sim, sim. Daí nós temos um problema aqui. Y igual x quadrado. Se eu conheço vocês, vão dizer o seguinte, bom, se na ida eu elevo ao quadrado, na volta eu tiro raiz quadrada, certo? Depende. Depende. Vamos lá. Passo número 1. Troca x por y e y por x. Vai ser uma das últimas vezes que eu vou desenhar os dois passos. A gente vai fazer isso depois meio direto. X é y ao quadrado. Passo número 2. Vamos isolar o y fedorento. Já vou mudar de lado, hein? Y ao quadrado é x, y será a raiz de x. Só que temos um problema. Temos um problema. O x que está aqui embaixo não pode ser menor do que 0. Por quê? Porque eu não tenho raiz quadrada de negativo, filhinho. Eu não tenho raiz quadrada de negativo. Raiz de 4 é 2. Raiz de menos 4 não tem nos reais. Então eu tenho que impor uma condição de existência que o x tem que ser maior ou igual a 0. Então eu posso, daí sim, eu posso dizer que a inversa é raiz de x, desde que atenda a essa condição de existência. O x da inversa, não o x original, o x da inversa não pode ser negativo. 0 pode, porque a raiz de 0 é 0. Certo? Então agora eu vou contar uma coisa bem bacana com relação ao gráfico. Gráfico da função inversa.
Depois eu vou contar alguns exemplos de função inversa onde todo mundo entra pelo cano. Olha que coisa engraçadinha. É uma coisa extremamente simples, que eu preciso contar aqui, extremamente simples, mas que faz com que você perca o sono algumas vezes. Então vamos mudar o tipo de linha para podermos contar o que acontece. Use como referência sempre esta bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, dos quadrantes 1 e 3. Use como referência isso, sempre. Por quê? Porque o seu gráfico da função inversa sempre será simétrico a esta linha. Então, vamos supor um caso bem bobo. Se a função normal for assim, a função inversa será simétrica, ou seja, será assim. Como se ela se olhasse no espelho. Claro para todos? Ou seja, guarde bem isso. Para nós, esta linha virou um espelho. Ou seja, essa distância é igual a essa é igual a essa é igual a essa. Claro para todos? Esse é o gráfico. Então, olha que coisa engraçadinha. Quando se fosse pensar na x ao quadrado, pegar aquele caso bem típico. Quem é a parabólica x ao quadrado? Bom, x ao quadrado é isso daqui, né? Como todo mundo conhece. Certo? Vamos colocar a linha da bissetriz dos quadrantes ímpares. Está aqui a sua bissetriz cedida. Opa, faz um troço certo aqui, diretor. Está aqui sua bissetriz. Qual seria o gráfico correspondente a isso? Bom, ele tem que ser simétrico com relação ao eixo. Então, para ser simétrico, teria que ser... Eu vou desenhar aqui, depois eu já viro. Só um minuto. Porque ele não tem função de rotate. Seria assim, certo? Para ser simétrico com relação ao eixo. Só que temos um problema. Olha o que acontece aqui. Pode pegar um ponto qualquer. Neste ponto, ó. Neste ponto, eu teria um x com 2 y. Este x teria... Sai daí. Este x teria 2 y. E isso para nós não é função. Olha o que acontece aqui, ó. Este x teria esta imagem e esta imagem aqui também. Então eu não posso representar a inversa do x ao quadrado assim. Claro para todos que tem essa parte de baixo que não seria possível. Então, bem devagar. O gráfico da função inversa de x ao quadrado é só esta parte aqui, ó. Só essa parte aqui. Esta parte aqui de baixo não tem. Vou fazer o troço direito aqui, né? Esta parte aqui não tem. Porque bateria de frente com a definição de função. Claro para todos? Então, cuidem com essas coisas, por favor. A cada vez que você olhar, encontrar um gráfico assim, onde esta linha, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, foram espelhos, pode ter certeza que aqui vai ser f de x e aqui vai ser a inversa dela. Aqui é f de x e aqui a inversa dela, certo? Só que cuidem. Então agora eu vou responder uma pergunta que eu ouvi em sala. Eu fiquei de responder para ela no Instagram, vou responder aqui. Cuidem. F na menos 1 de x é diferente de f de x na menos 1. Aqui é o inverso da função. Aqui é a função do inverso de x. Cuidado para todo mundo. Cuidado, isso aqui derruba as pessoas. Isso daqui pode ser reescrito como sendo 1 sobre x. X elevado a menos 1 é 1 sobre x. Agora, f na menos 1 é o inverso da função. Então, uma função que causou problema é a seguinte. Dado y igual a seno de x. Eu vou fazer uma tabela bem boba aqui, que vocês já sabem essa tabela de cor e salteado, mas vamos desenhá-la aqui. X seno de x. 0, 30, 45, 60. Seno de 0, 0.
Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Certo? Esse é o seno. Mas atenção, eu vou até ficar no canto porque isso aqui é importante. Imagine que a banca peça a inversa do seno. Não vai falar, pelo amor de Deus, que é o cosseno. E muito menos que é cossecante. Ué, mas não é? Não, cuidado. Não é a função inversa do seno que é a cossecante. A função inversa do seno é, dado o valor do seno, quem foi o ângulo que causou aquilo. Lembre, quando se calcula o seno de um ângulo, seno de 0, você vai na tabela, 0. Seno de 30, meio. Quem é a função inversa? As pessoas te dão o meio e querem saber que ângulo que gerou isso. Ah, 30. Claro, para todo mundo, o que é inversa? Então eu vou contar aqui na pedra chão. Então lembrando, se a banca pedir a função inversa do seno, ou seja, seno elevado a menos 1 de x, aqui agora é o contrário. Ou seja, a banca vai te dar o seno de x e vai te pedir o x. 0, meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Quem é o ângulo que causa seno igual a 0? 0 graus. Quem é o ângulo que causa seno igual a meio? 30 graus. Mas não só ele, hein? Não só ele. Raiz de 2 sobre 2, quem é que causa isso? 45, mas não só ele, né? E raiz de 3 sobre 2, quem causa esse seno? 60 graus, mas não só ele. Lembre que eu tenho que somar 90 para descobrir quem são os outros ângulos. Então eu tenho 0 e 0 mais 90. Eu tenho 30 e 30 mais 90. Eu tenho 45 e 45 mais 90. E tenho 60 e 60 mais 90. E não só esses, né? Lembre que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrantes. Certo? Então eu tenho 0, 0 mais 90, que dá 90. Daí eu tenho 30, 30 mais 90, que é 120. Certo? Que está no segundo quadrante. 45 mais 90, que dá 135. E depois eu tenho 60 mais 90, que daí dá 150, que continua no primeiro quadrante, no segundo quadrante, certo? Então, primeiro e segundo quadrantes são positivos. Claro para todos? Agora, quem é a tal da cossecante? Então, bem devagar. Cuidem com a nomenclatura. 1 sobre seno de x, daí sim é cossecante de x. Então cuidem, cuidado pelo amor dos meus filhinhos. É 1 sobre o seno todo. É 1 sobre seno. Eu vou até desenhar isso aqui dentro de um triangulinho, de um quadradinho. É 1 sobre o seno. Isso é cossecante. Agora, o que a gente está pedindo é seno elevado a menos 1 de x. Ah, mas não é a mesma coisa? Atenção, Brasil. Então agora eu vou poder contar uma coisa aqui. Vou fazer um seno diferente. Igual. Quem é cossecante? É o inverso do seno? Então, cossecante vai ser o seno de x todo elevado a menos 1. Cuida, olha a diferença de novo. Em bom português. Aqui é a função inversa do seno. De novo, a função inversa do seno. Aqui é o inverso do seno. É o inverso do valor. Não o inverso da função. Claro, para todos, vou insistir mais uma vez. Aqui é a função inversa. Se você dá o ângulo e acha o seno, a função inversa é, dado o seno, acha o ângulo. Aqui é o seno de x elevado a menos 1. É 1 sobre seno. Ou seja, então olha que bacana. Quem é seno de x,
seno de x. Vou fazer um troço direito aqui, diretor. Seno de 30 graus, tudo isso elevado a menos 1. Bom, seno de 30, você sabe que é meio. Se você levar a menos 1, é um inverso de meio. O inverso de meio é 2. Que, por incrível que pareça, é a cossecante de 30 graus. Certo? Então, eu vou insistir. Vou ficar no canto aqui para contar algumas coisas. Principalmente para aquela coleguinha que perguntou. Quando você fala em função inversa, x gerou esse y na função direta. Quem é inversa? Agora esse y vira o x, eu tenho que achar essa primeira coluna de novo. Isso é função inversa. Ou seja, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Quem é a função inversa? Ei, qual é ou quais são os ângulos cujo seno é raiz de 2 sobre 2? 45 e 135. Ou seja, eu achei o ângulo de novo. Agora, o inverso do seno de um número é a cossecante. Não é a função inversa do seno, é o inverso do seno. Olha como o português e a matemática são birutas nesse aspecto. Veja onde está o elevado a menos 1. Seno de x, tudo isso, elevado a menos 1 é cossecante. Seno elevado a menos 1 de x é achar o ângulo que gerou aquele seno. Claro para todos? Tudo bem. Vou sair do canto. Tchau. Então cuidem, pelo amor dos meus filhinhos, cuidem com essas coisas. Para a gente poder entender de uma maneira bem clara qual é o padrão para você achar uma função inversa, eu vou usar aquela típica que todo mundo conhece. Eu fiz em sala 300 vezes, mas vamos fazer de novo. Essa é uma função típica. Se eu fosse você, não perderia muito tempo perguntando qual é a inversa. A gente sabe que a inversa dela é ela mesma. Neste caso aqui, nesta função específica, mas vamos calcular usando o nosso método. Então, passo número 1. Eu não vou dizer que tem que trocar x por y, porque você já sabe. Então, já vamos trocar x por y. X vai ser y mais 1 sobre o y menos 1. Primeiro passo já foi dado. Segundo passo. Já que eu tenho que isolar o y, eu vou colocá-lo do lado direito. Esquerdo, desculpe. Vou mudar todo mundo de lado ao mesmo tempo. Y mais 1 sobre y menos 1 igual a x. Você sabe, a essa altura do campeonato, que aqui tem 1 aqui embaixo. Então, se faz multiplicação cruzada, como sempre fez. Certo? Então, façamos-la. Façamos-la. Y mais 1 vezes 1 aqui de baixo, y mais 1 mesmo. X que multiplica esse troço todo vai ser x que multiplica y. Opa, não é mais, é menos. Certo? Faz o distribói. Faz o distribói. Ficamos com y mais 1 igual a xy menos 1. Certo? Eu preciso isolar o y. Eu tenho y aqui e tenho o y, embora esteja grudado no x, mas está ali. Então eu passo todos os y para o lado esquerdo. Y menos xy será... Opa, faltou uma coisa aqui. Falo uma coisa e penso em outra, que não é menos 1, né? O cabeça de bagre, que é menos x. Menos x, que fica sozinho lá. Este mais 1 que daqui vai passar para lá menos 1. Certo? Olha que bacana, eu tenho y aqui, y aqui. Então, posso colocá-lo em evidência. Y que multiplica 1 menos x será menos x menos 1. Y será menos x menos 1 sobre 1 menos x. Cara, não é nem um pouco claro isso. É muito esquisito. Então, o que a matemática permite? Que você multiplique tanto em cima quanto embaixo por menos 1. Certo? Menos x vezes menos 1, x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos x vezes menos 1, mais x. Só que fica estranho colocar nesta ordem, então você só arruma o de baixo. Ou seja, exatamente a função original, x mais 1 sobre x menos 1. Então esse é um dos poucos casos onde isso acontece. Então, o que a banca diz?
Considerando-se esta função, pode-se afirmar que f na menos 1 de x é igual a f de x. Verdade. Verdade. Mas não vai dizer que isso funciona para tudo que é função. Funciona para essa. Essa é uma função muito específica, onde a inversa dela é igual a ela mesmo. Claro para todo mundo? E daí tem uma formuleta para finalizarmos o dia de hoje. Esta aqui facilita a vida. F de f na menos 1 de x, ou seja, ela composta com a inversa da x. E se for ao contrário, também funciona. Ou seja, se você fizer composição de funções, lembra do bola G? F bola G? Pois é. Se você fizer aqui em cima, f bola f na menos 1, ou se você fizer f na menos 1 bola f, as duas darão como resultado o próprio x. Claro para todo mundo isso? Muito bem. Voltando para a câmera, considerações finais. Bloquinho aí de 26 minutos para poder contar o que é função inversa. Então, lembrando, função direta, x vira y. Na função inversa, este cara agora vai ser o nosso x. Volta a ser aquele x antigo, que para nós é y. Então, lembre, x, y, quando se faz a inversa, este é x, o outro é y. Ou seja, esses caras, na volta, tem que ser exatamente iguais como foram na ida. Se o 2 virou 5, o 5 volta a ser 2. Se o 4 virou 0, o 0 volta a ser 4 e assim por diante. Por isso que tem algumas funções que não admitem inversa pura, como é o caso do x ao quadrado. Eu vou até mostrar aqui, eu ia encerrar o bloco, mas eu vou mostrar aqui uma coisa que deixa as pessoas aí de cabelo em pé. Então aqui na pedra 3210. Eu vou lembrando e vou escrevendo. Não é isso, sai daí. Quero só voltar no x ao quadrado lá. Vamos lá, quero provar umas coisas aqui. Y é x quadrado, certo? Quem é a inversa dela, y é raiz de x, desde que o x seja maior ou igual a zero. Por quê? Então vamos fazer aquilo que a gente fez, a tal da tabelinha. X, y de novo. Só que aqui é a função direta, x ao quadrado, e aqui é a função inversa, raiz de x, onde isso daqui passa a ser o nosso novo x. Certo? Vamos lá. Menos 2 ao quadrado dá 4. 5 ao quadrado dá 25. 0 ao quadrado dá 0. Certo? Agora eu vou tirar a raiz. Raiz de 4, 2, ué. Logo de cara já não bateu com a vinda. Porque aqui era menos 2, aqui virou 2. Já não funcionou. Raiz de 25 é 5 mesmo. Ok. Raiz de 0 é 0 mesmo. Olha que estranho. Bateu para dois valores, mas não bateu para esse. Por quê? Olha aqui, ó. O meu x não pode ser negativo. Senão não funciona. Claro para todos isso. Por isso que esta função só admite inversa nestes casos, quando o x for maior ou igual a 0. Se eu colocar negativo, ele não devolve o menos 2. Menos 4 ao quadrado dá 4, mas a raiz do 4 é só o 2, não é menos 2. Raiz do 4 é só 2. Até falei para a menina isso lá na sala. Se perguntarem para você, valendo o vestibular, quem é raiz de 16, se você falar que é mais 4 menos 4, você perde a vaga, velho. Isso aqui é só 4. Mas se alguém perguntar quem são os dois números que ao quadrado dão 16, por que dois números? Tá aqui, ó, velho, tem um quadrado aqui. Daí sim, daí o x' será 4 e o x duas linhas será menos 4. Claro para todo mundo isso, então cuidado, não vá cair nessa onda, já que é x ao quadrado, vira raiz de x simplesmente. Cuidado com a condição de existência. Agora sim, considerações finais e encerramento do bloco. Passamos aí meia hora divertida vendo função inversa. Cuidado com essas definições, certo? O que, diretor? Hoje? Talvez. Talvez hoje nós voltemos com o segundo bloco, ou não, dependendo aí se chover, se esquentar ou se cair o meteoro na Terra.
certo? Então respire profundamente, porque eu vou e daqui a pouco eu volto, ou não, volto se eu quiser também. Segure porque eu vou e volto um dia. Grande abraço, fui!